Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fred. Estamos de volta aqui para darmos continuidade ao assunto que nós iniciamos no vídeo passado, na pregação passada, que é sobre o novo nascimento. E eu fiquei de trazer uma palavra para explicar um pouquinho a respeito dos efeitos desse novo nascimento na vida de uma pessoa. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior que fala sobre o novo nascimento, assista, vale a pena, para você entender melhor aquilo que nós vamos estar conversando nesse novo vídeo. Peço já que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo e também outros vídeos do canal com outras pessoas, que isso é uma bênção, com certeza vai abençoar a vida de muitas pessoas, então não deixe de compartilhar. E ore também pelo nosso ministério. Bem, como nós falamos anteriormente a respeito do novo nascimento, queria só dar uma recapitulada, lembrando que o novo nascimento é a condição, o requisito dado pelo próprio Jesus Cristo para que nós possamos fazer parte do seu reino, do reino de Deus. Sem o novo nascimento, ninguém vê o reino de Deus, ninguém faz parte, ninguém entra no reino de Deus. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento é a regeneração do velho homem, do homem pecador, do homem que está com a sua natureza decaída, aquele que ainda tem um coração duro de pedra. Nós lemos inclusive o versículo de Ezequiel, onde há uma profecia, uma promessa de Deus, onde ele diz que tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne e também o seu espírito. Esse coração de pedra simboliza um coração cheio de pecado, um coração duro, um coração rebelde, desobediente, que não quer viver de acordo com a vontade de Deus. E o coração de carne que ele fala, obviamente vai falar então do coração que foi transformado, o coração que está disposto a obedecer a Deus, que está disposto a fazer a vontade de Deus na sua vida. Não é mais um coração rebelde. Então a ideia do novo nascimento é exatamente essa transformação, essa regeneração do velho homem para uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo. Então ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, em outras palavras, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a viver a vontade de Deus. Então esse é o novo nascimento, é a regeneração. Nós estávamos mortos por causa do pecado, o pecado nos matou, nos afastou de Deus, e então, através dessa regeneração operada pelo próprio Deus na nossa vida, nós passamos a ter vida novamente, vida espiritual, passamos a estar ligados com o Senhor, que é a fonte de toda a vida. Então, como consequência disso, desse novo nascimento, dessa nova vida, dessa regeneração, muita coisa nova começa a acontecer na nossa vida. É um marco significativo na nossa vida. É como se a gente pudesse marcar como uma história, antes de Cristo e depois de Cristo. Na nossa vida também acontece isso, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, estávamos no pecado, estávamos debaixo da ira de Deus, da condenação, estávamos perdidos, mas agora que conhecemos a Jesus, nós temos uma nova vida, uma nova perspectiva. E eu gostaria de hoje falar um pouquinho sobre alguns efeitos, dessa nova vida, dessa transformação, dessa conversão, dessa regeneração que acontece na nossa vida. Então, dentro desses efeitos, obviamente que eu não vou conseguir falar isso num único momento, então eu vou fazer um outro vídeo depois para falar um pouquinho mais sobre esses efeitos do novo nascimento, dessa regeneração. Hoje eu gostaria de falar de alguns e depois eu vou tratar de outras questões que envolvem a vida cristã. Então, você já fica ligado aí para os próximos vídeos. Eu gostaria de ler um versículo que está em João, Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 27, aonde Jesus diz assim: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Jesus diz aqui uma coisa fantástica, ele fala da paz, é uma coisa que todos nós com certeza almejamos, o mundo almeja a paz. Só que o mundo procura a paz de forma errada, longe de Deus. Na verdade, para muitas pessoas a paz é a ausência de conflitos externos. Mas a paz que Jesus promete aqui é uma paz interior. E essa paz interior ela só pode vir de uma reconciliação com Deus. Antes do novo nascimento nós estávamos no pecado. Como estávamos no pecado, éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus. Então não havia como ter paz verdadeira no coração. Na verdade, o que havia era um peso, um temor, daquilo que poderia acontecer conosco, o medo da perdição, o medo do que viria após a morte, o medo da própria morte. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós estamos em Cristo,
nós somos novas criaturas. Um dos efeitos no nosso coração é uma paz que transborda, é uma paz que inunda todo o nosso ser. Nós passamos a usufruir essa paz dentro de nós de uma forma tão fantástica que, mesmo que o mundo esteja desmoronando, essa paz ela continua dentro do nosso coração. Então, um dos efeitos do novo nascimento sobre a nossa vida é a paz que Jesus nos dá. É a paz que inunda o nosso coração. Outro efeito que também está diretamente relacionado ao novo nascimento é a alegria. A alegria de você estar vivo. Imagina, você estava morto por causa do pecado, você estava condenado por causa do pecado, e você procurava alegria nas coisas que o mundo oferece. Você procurava alegria talvez nas festas, tem gente que ainda faz isso, né, porque pensa que essa é a alegria. Procurava alegria talvez em algum vício, drogas, bebidas, procurava talvez alegria na prostituição, mas tudo isso a gente sabe que são momentos que você procura agora, daqui a pouco tem que procurar de novo e vira um ciclo vicioso. Mas quando você passa pelo novo nascimento, quando você experimenta o toque de Deus na sua vida, o seu espírito é regenerado, você estava morto, agora ele passa a viver, é uma alegria transbordante também, que inunda, que invade o nosso coração. É uma alegria que ela não está mais nas coisas, ela não está mais nas circunstâncias, ela não está mais naquilo que você faz ou deixa de fazer, naquilo que você procura que o mundo oferece, mas está agora em saber que você está em reconciliação, você está em paz com Deus. Então essa paz produz alegria, uma alegria que inunda o nosso coração, uma alegria que transborda de dentro de nós. Tanto é que a maioria das pessoas, quando prova o novo nascimento, que ela experimenta essa alegria, ela não consegue se conter, ela quer compartilhar, ela quer falar de Jesus, ela quer que todos conheçam essa alegria que ela tem no seu coração. Um outro efeito também que nós poderíamos falar do novo nascimento na nossa vida é a saciedade. Nós sabemos que Deus nos criou para um relacionamento com Ele, para uma vida de intimidade com Ele. Isso foi rompido lá no Éden por causa do pecado. Logo o pecado entrou no mundo e todos pecaram, é o que a palavra de Deus diz. Então, por causa do pecado, nós não conseguíamos ter uma proximidade com Deus. E isso causou um grande vazio no coração do homem. Um vazio tão grande que o homem tenta preencher com diversas coisas na sua vida. Ele cria situações, ele cria coisas que possam preencher sua vida. Alguns preenchem isso com trabalho, outros com algum vício, outros com alguma ocupação, com estudo, com várias coisas. As pessoas sempre estão correndo atrás de algo que preencha. E a partir do momento que você passa pelo novo nascimento, há uma sensação de saciedade. Você está com o coração agora satisfeito. Você vê que tudo aquilo que você tentou fazer a vida inteira para encher o teu coração, para se preencher, não tinha nenhum significado quando você conhece Jesus. Aquilo tudo perdeu o valor, porque agora você encontrou a verdadeira saciedade em Jesus. Ele preencheu o teu coração. Você voltou para um relacionamento com o Criador. E isso encheu o seu coração, isso encheu a sua vida. Isso deu um sentimento de eu estou saciado, porque agora eu estou cheio do Espírito Santo de Deus em minha vida. E isso é maravilhoso. Então esse é um outro efeito do novo nascimento na nossa vida. Um outro efeito que também nós poderíamos citar aqui é a esperança. Quantas pessoas que vivem no mundo à nossa volta que não têm mais esperança de nada? Talvez se você perguntar para as pessoas em que ela tem esperança, alguns vão dizer, eu tenho esperança que um dia eu vou mudar de vida porque eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me preparar para ganhar dinheiro, eu vou... Esperança em coisas do aqui e agora. Mas muito poucas são as pessoas que têm esperança para o que vem depois. Alguns até nem gostam de falar em questões de morte, vida após morte, essas coisas assim, porque acham isso um assunto muito complicado, uns têm medo, outros não. Mas o fato é que quando nós estamos em Cristo, nós estamos nesse relacionamento profundo com Deus, nós passamos pelo novo nascimento, nós temos uma nova esperança no nosso coração. Uma nova esperança de que a morte não é mais o fim. A morte não é mais um terror para a nossa vida. Muito pelo contrário. Agora nós sabemos que a morte, na verdade, é apenas uma passagem, onde nós deixamos essa existência física de um mundo decaído para uma vida eterna ao lado do Pai. Então, uma esperança nova em nosso coração, ela brota por causa do novo nascimento. A esperança que nós tínhamos antes, talvez ela frustrava com facilidade, não era uma coisa real, uma coisa com fé, com expectativa, mas agora é.
Agora é porque eu creio num Deus vivo, eu vivo para um Deus vivo, eu tenho uma esperança viva no meu coração de que eu vou estar para sempre na presença de Deus. Então isso é maravilhoso também, é mais um efeito, né, desse novo nascimento na nossa vida. É fantástico quando nós refletimos sobre esses efeitos. Analise, né? Questão de você saber que agora você tem uma nova esperança, o teu coração está cheio de alegria, você tem paz e você tem saciedade. Então, em outro momento, nós vamos falar a respeito de outras questões que são importantes entendermos a respeito do novo nascimento, o que já envolve aí a questão também da vida cristã. Mas, por enquanto, fica essa palavra ao seu coração, né? Se você assistiu o primeiro vídeo, se você já é uma pessoa que passou pelo novo nascimento, você já experimentou todos esses efeitos aí que eu falei na sua vida, né? Essa ação de Deus no seu coração, alegre-se nisso, cresça no Senhor, busque cada dia mais crescer na presença de Deus, ore diariamente, leia a Bíblia diariamente, né? Comece aí, leia o Novo Testamento, as palavras de Jesus, conheça, né, mais e mais a pessoa de Jesus, conheça os ensinamentos de Jesus. Deus vai cada vez mais ministrar o seu coração, você vai crescer cada vez mais, né? Procure uma igreja que vive biblicamente, uma igreja que procura viver de acordo com a palavra de Deus, que zela pela palavra de Deus, porque não existe nada, né, de cristianismo fora do ensinamento de Jesus. Tanto é que lá em 2 João, segunda carta de João, ele diz o seguinte, versículo 9, 2 João, versículo 9. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então procure uma igreja que vive de acordo com os princípios da palavra de Deus, congregue, cresça, desenvolva, aperfeiçoe cada vez mais o seu caráter cristão, e Deus vai cada vez mais tratar do seu caráter, Deus vai tratar da sua vida, vai lapidar você cada dia mais para que você cresça e seja uma bênção na mão do Senhor para abençoar outras vidas. Então até o próximo vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até nosso próximo encontro, quando estaremos falando de outras questões que são importantes a respeito do novo nascimento. Deus abençoe e até lá.